ver, assim, toda essa parte aqui me deixa muito emocionada, porque realmente me lembra a infância e, tipo, tudo que eu vivi aqui por conta do trabalho do meu pai. Ele é pesquisador e professor da UFRJ com o Museu Nacional na área de geologia, mineralogia. Ele perdeu tudo dele. Uma emoção muito grande estar com o público aqui. A gente passou esses 7 anos desde o incêndio, criando essa expectativa, esperando esse momento. Eu não tinha vindo aqui ainda, porque quando eu ia vir, pegou fogo. Inclusive, eu estava vendo na televisão na época, então acabou que eu não consegui vir, fiquei muito triste. Tô feliz que a gente veio aqui um pouquinho para poder ver como é que tá ficando. Dá uma sensação de que ainda tem muito pela frente, que apesar de todas as perdas, a revitalização e os novos espaços vão ser coisas positivas para daqui para frente. A gente está propondo esse encontro com alguns dos gigantes do Museu Nacional, né? E o primeiro deles é o nosso, acho, né, grande ícone, que é o Bendegó. Esse meteorito de mais de 5 toneladas. E ele é o maior meteorito que já foi encontrado no Brasil. Como é uma peça que, obviamente, está acostumada com altas temperaturas, ele passou pelo incêndio e continuou aqui bravamente. E acho que ele representa muito desse momento, assim, né, de resistência, de retomada do museu. O Bendegó foi encontrado em 1784 na atual cidade de Monte Santo, no sertão baiano. Mais de um século depois, numa viagem a Paris, Dom Pedro II tomou conhecimento desse pedaço de rocha que veio do espaço e já tinha ganhado notoriedade no mundo científico. Aí o imperador criou uma comissão para transportar o meteorito para o Rio de Janeiro. Ele era realmente uma atração turística aqui da cidade, do Rio de Janeiro, do Brasil. Então, realmente, grandes cientistas como Einstein tiveram aqui visitando ele. O meu favorito até agora foi o meteorito, porque ele é muito gelado quando encosta. Aí eu falei, gente do céu, isso aqui tá muito gelado, é muito maneiro. Agora, o nosso também novo gigante da exposição, que é esse cachalote, esse belíssimo animal, né, de mais de 15 metros, que agora está pendurado nessa nova claraboia, que é realmente um espaço que já está todo restaurado aqui no nosso processo de reconstrução. Essa claraboia não existia, esse era um espaço aberto que chovia, também vai trazer maior conforto para o nosso visitante. A ideia dessa sala, que a gente entra aqui e vê como ela ainda não foi restaurada. Então é também um pouco desse momento do público ver o processo da reconstrução. Então aquela estátua ali ficava na fachada? Isso, é um dos destaques que a gente tem aqui na nossa exposição. Essa estátua, né, que representa Orfeu, né, junto com a outra que representa a Cibele, é uma das 30 estátuas que a gente tinha, né, originalmente na fachada do prédio, que hoje, né, no processo de restauro, a gente teve essa decisão de fazer cópias das originais e colocar essas cópias na fachada. Eu acho que muitas pessoas realmente ficaram muito comovidas. Eu acho que quem viu as imagens do incêndio entendeu realmente, né, o que foi aquela destruição, tudo que a gente perdeu naquela noite, em setembro de 2018. Meu Deus, eu não acredito, cara. Olha como é que tá o museu. Eu cheguei aqui agora, a gente perdeu tudo, cara. Quando pegou fogo, o museu, que também é a instituição de pesquisa mais antiga do país, tinha acabado de completar 200 anos. Foi um dos incêndios mais traumáticos, né, para patrimônio histórico e para a cultura brasileira e mundial, né? Nós perdemos aqui muito, né, do edifício, mas perdeu-se também as coleções, os acervos que ocupavam as salas do palácio. Ele começa nessa sala onde nós estamos, no térreo, no bloco 1, e ele acaba ganhando muita força, porque muito da estrutura original desse prédio era em madeira, então as coberturas colapsam, elas caem, e essas paredes, então, ficam muito expostas. Não saímos, né, de perto do palácio até poder planejar todo o processo de resgate. A atividade de resgate, ela começa oficialmente dia 24 de setembro. No espaço, por exemplo, que hoje, que na época era a minha sala, a gente tinha cerca de quase 1 metro de sedimento. E de escombros mesmo, era mais alto do que eu na origem. Muitas vezes a gente via as peças, mas não podia chegar perto, porque a área ainda era uma área que corria risco. Nós chamamos todos aqueles que trabalharam no palácio
para fazer desenhos, croquis de como é que era a sua sala, o que tinha aqui, como é que estava a coleção, o que você lembra diante do incêndio. Muitos deles, né, de fato, fizeram o resgate das próprias peças. Todo o material recuperado, né, ele ia direto para a área de triagem, ele era fotografado, ele era identificado. Se fosse necessário algum tratamento especial, isso era feito. O resgate ele nos dá um fôlego, mas muita coisa do museu, do Brasil e do mundo se perdeu, né, para sempre. O acervo do museu era estimado em 20 milhões de peças. 85% delas foram consumidas pelas chamas. Obviamente, as múmias foram, né, intensamente afetadas, né? Os caixões foram destruídos, mas partes importantes permaneceu. Por exemplo, a cantora de Amon, que é uma sacerdotisa, Chamoensú, possuía, né, junto de seu corpo amuletos, né, que fazem parte, né, do rito, né, de passagem para o outro mundo. O escaravelho coração é um amuleto que fica perto do coração e que se associa ao momento da pesagem da alma, que o coração só diga coisas justas na pessoa. Esse amuleto foi recuperado. Então, nos dá a sensação de que, né, Chamoensú, né, mantém no grande momento da pesagem da alma a sua possibilidade de justiça e de continuar no além. É fundamental, né, que a gente possa ver tudo aquilo que a gente conseguiu recuperar como possibilidade de recomeço, né, até por respeito, né, a todos esses objetos. Então, essa é uma réplica do crânio da Luzia. Como é que ela foi feita? Essa é uma réplica feita a partir de uma imagem digital. No final do século passado, ela foi tomografada, né? E essa imagem tomografada, ela gera uma imagem virtualizada que pode ser, né, impressa em 3 dimensões. O fóssil foi encontrado em 1975 na Gruta da Lapa Vermelha, em São Leopoldo, Minas Gerais. Luzia teria vivido há mais de 11 mil anos e é um dos vestígios mais antigos da presença humana nas Américas. E logo que teve o incêndio, se perguntava muito sobre o paradeiro do crânio da Luzia. Demorou um pouquinho, foi no dia 12 de outubro. O local estava completamente abarrotado de estantes de ferros retorcidos, né, no 3º andar. Um dos meus colegas, né, o Murilo Bastos, ele conseguiu fazer esse caminho e ir até o armário onde ela estava. Eu me lembro claramente dele abrir o armário e dizer: ela está aqui. O crânio estava numa situação desmontada, né, exatamente por causa da ação do calor em cima dela, mas foi possível recuperá-la, né, praticamente inteira. O Palácio de São Cristóvão foi construído por um traficante de africanos escravizados que doou sua casa à família real portuguesa em 1808. Rodeado pela Quinta da Boa Vista, o local foi moradia imperial até a proclamação da República. A primeira etapa das obras depois das ações emergenciais foi justamente começar o restauro das fachadas e das coberturas do prédio, né? A gente está terminando essa parte externa. Em paralelo, estamos também reconstruindo os elementos internos das lajes, das estruturas, para reconstituir os pavimentos que foram perdidos, né? O projeto, inicialmente, ele era um projeto bastante neutro, né? Porque não tínhamos tantas informações. E ao longo, então, desse processo de restauro, nós pudemos alterar o projeto. Por conta do incêndio, claro, tem um desplacamento, né, dessas camadas, tanto de pintura, às vezes de argamassa, né, mas também das camadas de pintura que essas paredes foram recebendo ao longo dos anos. Então, a gente conseguiu achar vários elementos originais decorativos importantes, né? Então, se a gente olha aqui, por exemplo, a gente encontra, né, indícios de que toda essa área ela era decorada com essa pintura stencil, né, que era uma pintura muito utilizada. Então, com a reforma, o museu vai ficar mais parecido com o que ele era originalmente. Isso. E aqui a gente tem uma outra textura de pedra, né, também em pintura, né, também essa pintura ilusionista que reproduz uma textura de mármore, né? Lara Rosa, que a gente já tinha uma sala decorada com essa pintura em tons de azul.
Uma capela soterrada foi descoberta e está sendo pesquisada por estudantes e professores de arqueologia. Inaugurar um museu é um processo que leva muito tempo. A gente tem toda uma preocupação em agregar sistemas de proteção, de segurança no edifício. Esse prédio todo vai possuir agora o sistema de chuveiros automáticos, de sprinklers, né, para proteção a combate a incêndio. Tem sido super importante a gente também falar sobre esse incêndio, não apagar a memória desse incêndio para que outras instituições não passem pela mesma coisa que a gente passou. Muitas outras instituições, irmãs museológicas, também precisam ter os investimentos, né, e a proteção adequada para que o patrimônio cultural científico brasileiro seja preservado, né, para as futuras gerações. A investigação da Polícia Federal concluiu que a causa provável do incêndio foi um curto no ar-condicionado. Como a reitoria da UFRJ e a diretoria do museu já vinham negociando recursos para a revitalização do prédio, a PF não caracterizou a conduta dos gestores como omissa. O incêndio do Museu Nacional, ele despertou uma série de demandas para o Tribunal de Contas. A gente ampliou o escopo para pensar como os museus federais estão organizados internamente para poder prevenir esse tipo de situação de dano ao patrimônio. E o que a gente vê realmente é que muito pouco foi feito até hoje, né? A gente tem questões de ordem institucional, não tem um regimento interno dos museus e às vezes eles não constam nem no organograma da instituição que os mantém. Só 2% dos museus universitários tinham um plano de segurança ou de emergência, no caso de um incêndio ou no caso de algum dano ao patrimônio. O IBRAM é responsável pela administração direta de 30 unidades museológicas, mas é a autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, que é responsável pela política pública setorial. Então, nesse acórdão, nos coube pensar essas políticas públicas. Nós criamos também, já fruto desse debate, né, um banco de voluntários para essas situações de emergência. Então, todas as metas que foram apresentadas no acórdão do TCU para o IBRAM, elas já foram alcançadas desde 2019, quando foi assinado o acórdão. Agora é uma questão de manter isso e aumentar o vínculo com as outras esferas de governo e com as outras instâncias que são responsáveis pelos museus federais. Quando eu comecei a trabalhar com os Titãs e comecei a viajar, eu passei a comprar, né, conchas, caramujos dos colecionadores pescadores. No maciço da Pedra Branca, na zona oeste do Rio de Janeiro, o Quilombo do Camorim é um dos parceiros na reconstrução do Museu Nacional. Um pedaço do território é reconhecido como sítio arqueológico pelo Patrimônio Histórico Nacional. Que peças, que objetos vocês encontram aqui no território? Cerâmicas africanas, cerâmicas indígenas, cachimbos africanos, faianças portuguesas, louças, prego, pedaços de telhas. O trabalho aqui de escavação ele se deu a partir de 2016. Dentro dessa área de escavação, nesse sítio arqueológico aqui produziu 4 toneladas de fragmentos arqueológicos aqui. As peças eram do engenho que funcionou aqui a partir do começo do século XVII, um dos mais antigos do estado. Aqui temos uma peça de cerâmica que é da forma de purgar açúcar na época, onde a cana era moída e jogada aqui dentro. E era colocada uma rolha e ela era espalhada por todo o território. E ia gotejando, parte líquida saía e ela petrificava. Então é onde estava o açúcar. Para desenformar, tinha que quebrar e esse material era descartado no solo. Os achados foram levados para o Museu Nacional, que criou uma coleção inicialmente nomeada como Engenho do Camorim. As peças ficam num prédio que não foi atingido pelo fogo, mas depois do incêndio passaram a receber um novo olhar no processo de reconstrução dos acervos. Eu fui procurada
por uma das pesquisadoras, historiadoras do Museu Nacional, para que a gente pudesse fazer uma articulação com os quilombos do Estado e eles pudessem estar levando os acervos que eles tivessem para a coleção desse novo Museu Nacional. Então isso impactou bastante, porque para mim sempre teve uma importância muito grande a nossa história e principalmente contada por nós. E ali a gente discute o nosso sonho de se ver dentro desse museu. Eu comecei a conversar, por que não essas peças se chamar Quilombo do Camorim? Porque a gente vai tirando um pouco a questão do europeu. Tanto as cerâmicas de Porgaçuca, os cachimbos, foram feitos por esses escravizados indígenas aqui. Quando ele consegue transferir a palavra engenho e ele consegue colocar quilombola, eu acho que é ele reafirmar a importância de quem realmente construiu esse espaço, construiu esse engenho, construiu essa nação. Então, até então, as pessoas não tinham se ligado de que isso aqui tem uma história quilombola. Os museus são instituições que nascem num contexto europeu, branco, né, de um saber positivista, né, no momento de criação dos estados nacionais europeus. Só que quando a gente fala de um museu do século XXI, a gente precisa discutir qual é o papel dessa instituição para as pessoas, né? Não simplesmente a gente reproduzir histórias únicas, uma única narrativa sobre o que é a história do Brasil, o que é a história de um povo, mas a gente ter a oportunidade de trazer muitas vozes e muitas histórias para essas instituições. Nós somos hoje 54 territórios quilombolas no estado do Rio de Janeiro e somente 3 são titulados, por conta dessa morosidade burocrática que o sistema ainda nos impõe. Então, quando você tem a abertura do Museu Nacional, falando, os quilombolas participaram dessa construção aqui. Esses materiais aqui vieram do quilombo A, B, C ou D. Isso legitima a nossa luta, fortalece o nosso lugar de fala, né, e reafirma a nossa narrativa. É dizer que nós ainda estamos aqui porque nada que vai estar lá, nada que a população vai encontrar lá foi sequestrado. Foi levado por amor, com carinho, foi doado. Nós enviamos para lá as artes, né, confeccionadas dentro do quilombo, com correntes, né, de ferro e com madeira e com a fibra do dendezeiro, que foram as ferramentas o xaxará e o ibiri de naná. Nós temos lá artistas, né, natos, fizemos as fotografias e eles escolheram as peças, né, que eram mais interessantes a eles e aí confeccionamos especificamente para o museu. Dando o olhar do fogo não de uma forma destruidora, mas sim transformadora, porque isso levou o museu a ter um olhar renovado para a construção dos seus acervos. E nós criamos um estreitamento com o museu, eles têm muito respeito por nós e que dá, na realidade, o prazer de estar fazendo essa troca, né? Porque, de uma certa forma, a gente entra por um processo da história desse país. A gente tem, de fato, construído diálogos com comunidades tradicionais, como diversos povos indígenas, e tem trazido novos acervos também representando diferentes etnias do Brasil inteiro, praticamente. Isso tem sido super importante para a gente. Estou à disposição a doar mais peças. Eu vou deixar o legado da minha comunidade aqui nesse Museu do Rio de Janeiro. Exímia ceramista do povo Cadiuel, de Mato Grosso do Sul, Creuza produziu peças especialmente para o novo acervo. É na cultura Cadiuel quem mais faz os grafismos, a cerâmica, é as mulheres. A gente tem que organizar a como, né, produzir a arte com muita delicadeza, né, muita energia, né, para mim poder produzir a arte e colaborar com o Museu Nacional. Preparar a argila, aos cuidados que no passado hoje a gente vive.
setembro de 2018, eu ainda estava no Mato Grosso do Sul, né? Estava concluindo a minha pesquisa, né, de pós-doutoramento em relação a coleções indígenas do povo Guarani, que se encontrava no museu, né? Tinha mais de 30.000 peças só dos povos indígenas, né? E só do meu povo tinha mais de 300 que identificados, né? E foram todos incendiados, foram todos destruídos. Foi muito dolorido, assim, senti muito, né? Eu até chorei, né? Na época, eu vim para cá, né? E me coloquei à disposição para apoiar a reconstrução, né? Eu passei a conversar com o meu povo Guarani Kaiowá, foi unânime ao entender que o povo significaria muito mandasse algumas peças que têm a ver com a trajetória de luta dos povos. No primeiro momento, as peças das lideranças que foram assassinadas durante luta pela terra, um processo de luta pelos direitos, principalmente do cacique Nísio. O cacique Nísio Gomes foi assassinado em novembro de 2011, quando fazendeiros tentavam impedir a retomada de uma terra indígena em Mato Grosso do Sul. Sumiram com o cadáver e foi encontrada essa bordona que estava com ele. E as familiares decidiram mandar para o museu para marcar essa história de luta do povo Guarani Kaiowá, né? E quando está no museu também vai ficar de forma muito permanente pedindo justiça, né? Mas depois se pensaram em enviar outras peças do ritual religioso, que marca a vida do povo, né? E há desafio, né? Porque todos os povos que estão contribuindo com as peças, trazendo para cá, se encontra longe, distante, né? Quantas peças você já trouxe? Eu já quase 100 já, né? Que couber na mala, na mochila, estou trazendo, né? Aqui sim, tinha um conjunto de uma peça de um ritual religioso, né? Esse aqui é o apucá, que chama apucá, né? É um banquinho. Quando há essa mudança de voz, que os Kaiowá vai ter que passar por esse ritual, a partir de 13, 14 anos. Então ele senta aqui, aí passa por uma noite. Depois passa um ritual e perfura o lábio. Os objetos pertenceram a importantes lideranças indígenas. Atualmente, são raras as aldeias que ainda realizam o ritual de iniciação dos meninos. Uma exigência da família e do povo que seja registrado dessa forma, né? Onde que foi usado, qual a história que tem. Acho que essa é a parte mais importante, né? Que não é simplesmente uma peça solta aí, né? Mas eles estão vinculados à família, ao povo, à história, né? A gente tem o projeto Recompõe, que é o projeto de recomposição dos acervos do Museu Nacional, que na verdade é uma grande campanha de doação para a gente conseguir realmente refazer as coleções do Museu Nacional. Mais de 14 mil peças já foram arrecadadas. Um dos colaboradores é o cantor Nando Reis, que guardava uma coleção de conchas e caramujos iniciada pelo pai dele. A minha família, meus pais, compraram um terreno no litoral norte de São Paulo, na Praia do Lázaro, isso em 1966. E a gente construiu uma casa lá. E naquela época, a Praia do Lázaro, toda manhã, amanhecia coalhada de caramujo de conchas, assim. E a gente ia catando, né, coletando. E meu pai, ele guardava aquilo nos potes de vidro. Chegou a ficar assim, uma bela coleção. E especialmente porque meu pai classificou tudo e ele mesmo manualmente fez as fichas. Então era uma coisa muito bonita. Meu pai não era uma pessoa de muitas palavras, assim. Então eu acho que através dos caramujos, da paixão pelos caramujos, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com os Titãs e comecei a viajar, eu passei a comprar, né, conchas, caramujos dos colecionadores pescadores. Então, aí eu comecei a contribuir, enfim. Aquilo era um lugar, um assunto, onde através da coleção a gente acabava, né, se comunicando de uma forma indireta. Com a morte do meu pai, eu acho que tinha descumprido ali um papel, uma função.
que foi um belo destino para a coleção. Então, esse daqui é o novo espaço, é o prédio do Departamento de Entomologia, e a gente está aqui há mais ou menos um ano. E aqui essa parte é onde ficam, toda essa parte aqui é um novo acervo de borboletas e mariposas que a gente tem construído desde 2021 até aqui. Tudo isso é acervo novo, pós-incêndio, tanto proveniente de coletas quanto também de doações, né, de instituições. E aqui nessas duas gavetas tem o material que era da antiga coleção, então eles não estavam no palácio no momento do incêndio, mas todo o restante da coleção, os 186 mil exemplares de Lepidoptera, eles foram perdidos no incêndio. A gente tem feito muitas expedições científicas, né, em várias regiões do país. A gente vai de manhã para campo e fica até de madrugada. Então, nessa gaveta, por exemplo, é bem interessante, ela foi uma doação realizada pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica. Eu destaco essa daqui, que quando veio essa doação do material, estudando, eu vi que era uma espécie nova. Então, você que batizou? Sim, e aí eu coloquei o nome dela de Agoyer rupícola. Tem um filme da Viola Davis, A Mulher Rei, e tem as guerreiras, as mulheres das Agoyer. Aqui é um exemplo de uma das gavetas com espécimes para exposição. Como eles não têm as informações científicas de procedência, a gente utiliza para fins expositivos e didáticos. Você consegue ver colorações que vão desde o azul até o lilás, mas tudo ilusão de ótica, né? São cores iridescentes porque o pigmento mesmo dela é marrom. Eu vejo mais como uma questão de missão de vida, ajudar nessa história de reconstrução, e eu me inspiro muito nesses meus colegas, porque você vê toda a sua pesquisa perdida e começar do zero, para mim eles são símbolos de resistência. A gente que tem que estar disposto, de fato, a aprender. Então, é um processo muito duro, muito difícil de reflexão. Eu acho que não só para a instituição, para nós que estamos aqui representando essa instituição, mas para toda a sociedade brasileira, né, para os governantes, para a iniciativa privada. Qual é o papel da cultura e da história e do patrimônio cultural para o nosso país? Eu acho que a sociedade ela vai ficar muito impactada quando ela se deparar com o que nós estamos ajudando a produzir lá dentro. A gente está com muita expectativa do Joãozinho da sala de aula que vai chegar no museu e vai ver de uma forma diferente a história do país dele.